Ok, ok. Muito bem, gente. Vamos nós aí para mais uma aula de processo penal. A aula de hoje, como havia informado a vocês, é com o propósito de apresentar-lhes um retorno, apresentar-lhes aí um feedback a respeito da avaliação aplicada, a respeito também dos trabalhos desenvolvidos neste primeiro ciclo. Eu peço, até mesmo para que nós tenhamos uma aula mais interessante, eu peço a participação de vocês para que a gente possa desenvolvê-la aqui da melhor maneira possível. Tranquilo? Vamos lá. Vou projetar aqui para vocês os slides das questões da prova. Peço a vocês aí que me auxiliem. Deixa eu localizar aqui. Bom dia, Júlia. Vamos lá. Vocês visualizam aí o slide? Tá um slide do direito penal processual. Vai corrigir a prova, alguma coisa do tipo? Vamos. Ah, tá. Isso mesmo. Vamos lá. Aqui. Bom, gente, propósito, então, dessa nossa aula, o que é? Propósito dessa nossa aula é nós realizarmos a correção das questões e também falarmos um pouquinho a respeito da análise de julgados. Análise de julgados e como se faz a procura dos julgados no site. No caso, nós trabalhamos com o site do STJ. Como é que se faz a busca no site do STJ? A propósito, gente, por que eu trabalho com o STJ? Para vocês que já estão aí no 5º período. Eu trabalho com o STJ porque consegue-se levar demandas de mérito até o STJ. A partir do STF, o que nós temos, a função primordial dele é controle de constitucionalidade. Então, por vezes, é difícil você achar ali um julgado que aborde a questão. No STJ, nós temos controle de legalidade, né? O propósito primeiro do STJ é verificar se a lei se a decisão, se o ato judicial está sendo realizado de acordo com o estabelecido na lei ordinária, né? A função do STJ é um controle de legalidade, mas, além disso, o STJ ele também funciona como uma terceira instância para análise de casos concretos, e, por vezes, ele entra no mérito dos casos concretos. Ou então ele serve como uma instância para análise de um habeas corpus para contestação de decisões de segunda instância. Não é isso? Em função disso, é que eu trabalho com vocês com STJ. Por vezes, vocês bem lerem os julgados, nós temos um posicionamento da primeira instância, um posicionamento dos tribunais, seja eles tribunais de justiça ou tribunais regionais federais, não é? Se a demanda se inicia numa vara federal, ele vai para o Tribunal Regional Federal, e depois do Tribunal Regional Federal ele vai para o STJ. Se a demanda se inicia na Justiça Estadual, ela se inicia perante um juiz de direito,
vai para o TJ de qualquer das unidades da federação, e, na sequência, vai para o STJ. Correto? Espera aí um tiquinho. Perdoe minha falta de educação, Júlia, não havia visto. Passei bem, graças a Deus. Não. Tivemos. Não, professor. É porque você foi bem na hora que foi ligar o trem, aí você não viu. Tivemos uma semana de prova, e né, semana de prova é bom para professor e ruim para aluno. Não, Mas bota ruim nisso, professor. Nossa senhora. foi apertado, né? Não, e já tinha que fazer as coisas aqui em casa, né? Eles podiam ter colocado mais tempo. Eu tive que correr para poder fazer as provas, porque tinha que fazer as coisas aqui em casa, que minha mãe precisa de ajuda, e tinha as provas em si, sabe? E aí acabou que, bem, A foi bem propósito, puxado. vocês estão no quinto período. O que é melhor? Prova presencial ou prova online? Prova presencial. É melhor? Pelo menos eu percebi que aparentemente com algumas provas que eu tive, que tem muito erro online e o sistema ele buga muito mais, ele transforma palavras que antes eram palavras comuns e, e acaba que a gente fica todo embaralhado na hora. Tinha uma prova mesmo que a gente teve, que a prova tava, gente, tava assim, com erros de ortografia colossais, com o sistema todo doido, e aí a gente não sabia mais o que a gente fazia. Eita, que doidura, menina. Pois é, então eu prefiro, na minha visão, eu prefiro, pelo menos na minha visão, agora eu não sei se os demais colegas pensam assim. Presencial, muito melhor. Ó, se Deus iluminar, quem sabe aí Deus ilumine no segundo semestre a gente. Vocês viram que tem um aplicativo? Ou pelo menos aí no meio do segundo semestre, não sei, não sei. Ô, professor, você viu que tem um aplicativo agora que mede mais ou menos uma previsão de quando você vai tomar vacina? Não, vi não. Aqui, vou mandar aqui para vocês verem depois e para vocês procurarem saber quanto mais ou menos a média de quando vocês vão vacinar. Os colegas lá de Belo Horizonte, policiais de lá, já vão ser vacinados. Questão de idade, eu vou demorar muito, né, gente? Praticamente 18 anos. Vamos lá. Muito bem, gente. Vamos falar da nossa prova. Beleza, Júlia. Vamos falar da nossa prova. Gente, primeira questão. Primeira questão se refere à responsabilização no âmbito do inquérito policial. Quando nós demos a disciplina, o que nós falamos para vocês? Para que haja a responsabilização. Vamos lá. Para que haja a responsabilização no âmbito policial, nós precisamos de duas coisas. Para a responsabilização no âmbito policial, nós precisamos de prova de materialidade e indícios de autoria. Prova de materialidade e indícios de autoria. Eu digo isso desde sempre e vou morrer dizendo. Quem trabalha na polícia, para a responsabilização no âmbito policial, nós precisamos apenas de indícios no que diz respeito à autoria. No que diz respeito à ocorrência do crime, materialidade é ocorrência de crime. No que diz respeito à materialidade do crime, não, nós precisamos de prova, provas concretas. Porém, no que diz respeito à responsabilidade, à autoria, nós precisamos apenas de indícios, correto? Eu digo que vou morrer dizendo que
por mais que a polícia precise apenas de indícios para a responsabilização no âmbito policial, nós temos que trabalhar para a produção de provas incontestáveis, de provas suficientes para, em sendo o caso, para que se proceda a condenação. Nós temos que trabalhar para a produção de provas robustas, inclusive no que diz respeito à autoria. Você pergunta, mas se para a polícia bastam indícios, por que ela tem que trabalhar para obter prova suficiente, prova de autoria suficiente para condenação? A polícia tem que trabalhar para obter prova suficiente para condenação, porque, via de regra, no âmbito judicial, nunca se inova. No âmbito judicial, em razão do grande volume de serviço, em razão de não dispor de corpo técnico e por outros inúmeros motivos, no âmbito judicial, nós não temos inovação probatória. O que nós temos no âmbito judicial é a reafirmação do que foi produzido no âmbito policial. Já falei para vocês, para quem já assistiu a audiência, que não assistiu quando forem assistir, vocês vão ver que em alguns casos, pede-se, o juiz determina lá a leitura do depoimento, das declarações prestadas na polícia, e, na sequência, vira para a pessoa que prestou a declaração. É isso mesmo que a senhora falou? É isso mesmo que o senhor falou? A pessoa, não, confirma o que disse. Vira para o Ministério Público. Doutor, doutora, a senhora tem algo a perguntar? Não. Vira para a defesa e pergunta, doutor, doutora, a senhora tem algo a perguntar? O senhor tem algo a perguntar? Fala, não. Acabou. Aquilo que era inquisitório, nós dissemos que o inquérito possui essa característica, passa a ser contraditório. Aquilo que não tinha valor para a condenação, em razão da sua natureza, passa a ter valor para a condenação. Então, por mais que a polícia, para a responsabilização no âmbito policial, precise apenas de indícios, ela tem que trabalhar para produzir prova de autoria incontestável, porque na justiça não se inova. Se a polícia trabalhar bem lá atrás, a possibilidade de condenação é grande. Se a polícia trabalhar mal lá atrás, a possibilidade de condenação é pequena. Correto? Mas nós não podemos, e olha aí para vocês verem, é uma dicotomia. A polícia não pode se furtar de responsabilização simplesmente por não ter prova incontestável. Ela tem que trabalhar para produzir prova incontestável de autoria, porém, nós temos que estar cientes, o delegado de polícia, ele tem que estar ciente que ele não deve deixar de responsabilizar se tiver simplesmente indícios, porque o seu ato é um ato de atribuição de indícios. E é importante dizer que, por exemplo, em crimes reiterados, como é comum em crimes contra o patrimônio, furto, roubo, comum com tráfico de drogas, comum com estelionato, comum até mesmo com alguns crimes de natureza sexual. Por que o indiciamento é importante? Por mais que a pessoa possa não ter prova incontestável da autoria, o indiciamento ele é importante porque hoje eu tenho apenas indícios. A pessoa realizou um furto. Hoje eu tenho apenas indícios, não é? Procedi ao indiciamento dela, mesmo que não tenha prova incontestável, mesmo que essa prova não vá gerar condenação lá na frente. Amanhã, novamente, eu tenho indícios. Depois de amanhã, quando ela cair novamente, eu consigo uma prova mais robusta.
E com base nessa prova mais robusta e nos indiciamentos anteriores, eu represento e consigo a prisão preventiva dela. Correto? Eu represento e consigo a prisão preventiva dela. Por mais que nós não tenhamos condenações anteriores, porque antes nós tínhamos apenas indícios, né? Nós tivemos apenas indiciamento, nós não tivemos condenação, mas por mais que eu não tenha condenações anteriores, a circunstância da pessoa possuir indícios, faz com que obtenha facilmente a sua prisão preventiva. Correto? Então, o propósito, ele não é... O indiciamento, ele não tem esse pequeno valor que, por vezes, se quer atribuir. Particularmente, na época em que nós estávamos trabalhando aqui muito com crimes de desvio de verba, eu já consegui prisão de ex-prefeito, simplesmente com fundamento em uma série de indícios, em uma série de indiciamentos que ele possuía. Como nós estávamos trabalhando numa velocidade acelerada, tínhamos vários processos licitatórios, várias obras, e em função disso, eram vários inquéritos simultâneos. Quando eu obtive ali, a pessoa já tinha vários indiciamentos, e para demonstrar a boa-fé da investigação, eu cheguei a ter 15 inquéritos de um mesmo prefeito. Desses 15 inquéritos, em 8 inquéritos, a perícia virou para mim e falou: o procedimento licitatório está ok. O procedimento licitatório está ok, eu não vou indiciar a pessoa. Em outros 7 casos, a perícia virou para mim e falou: olha, processo licitatório tem fraude. Se no processo licitatório tem fraude, e a perícia de engenharia foi lá e confirmou que teve desvio de recurso na obra, eu indiciei o prefeito, correto? 8 não, 7 sim. Quando nós tivemos um inquérito posterior, um fato novo, neste fato novo, como não estávamos em situação flagrancial, portanto, ele não poderia ser preso em flagrante, eu instaurei o inquérito, e quando eu instaurei o inquérito, para o primeiro pedido de prazo, eu representei pela prisão preventiva desse ex-prefeito, com base nesses indiciamentos anteriores que ele possuía. Tinha condenação? Não, não tinha condenação ainda, não tinha trânsito em julgado, não tinha condenação. Mas eu tinha vários reconhecimentos de incidência em crime no âmbito policial. E esses reconhecimentos foram suficientes para que eu conseguisse a prisão preventiva dele. Correto? Então, para efeitos processuais, em especial para obtenção de prisão processual, o indiciamento ele tem esse efeito prático, correto? Então, questão 01. O ato de autoridade policial de imputação a alguém de prática de ilícito penal nos autos do inquérito policial é denominado de libelo acusatório. Nós vamos ver que é uma peça específica do procedimento de júri. Nós vamos ver o procedimento de júri. Delação é o ato de atribuir a autoria a alguém, né, confessando a sua própria participação. Denúncia, nós vimos que a peça inicial é a, entre aspas, petição inicial da ação penal pública. Queixa, nós vimos que é a petição inicial, entre aspas, da ação penal privada. Portanto, a atribuição de responsabilidade, a imputação a alguém no âmbito policial, dentro de um inquérito policial, é chamado de indiciamento. Atribuir indícios a alguém. É isso que a polícia faz. Alguma dúvida a respeito? Não. Tranquilo, né? Ok. Questão 02. Ainda falando de inquérito policial.
Inciso 1. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial poderá ser iniciado mediante requisição do Ministério Público. Isso aqui diz respeito também a inquérito policial. Olha lá, gente, nós afirmamos que o Ministério Público, ele é o titular da ação penal pública. É ele que possui legitimidade para a propositura de ação penal pública. Dissemos mais, dissemos que o Ministério Público, ele não pede à polícia, ele não solicita a polícia, ele não requer a polícia. O Ministério Público, que funciona como fiscal externo da atividade policial, ele requisita, ele determina que a polícia cumpra o seu papel. Dentre eles, o papel de proceder à investigação no âmbito da ação penal pública. Nós sabemos que a ação penal pública, ela é regida, um dos seus princípios é o princípio da obrigatoriedade ou da legalidade, né? O Ministério Público, ele não tem discricionariedade para propor ou não propor a ação. Se chegar até ele um caso que não estiver devidamente esclarecido quanto à materialidade e à autoria, ele pode proceder ele pode tomar 2 posicionamentos. Requisitar a instauração de inquérito policial ou proceder ele mesmo à investigação. Proceder ele mesmo à investigação. Correto? Inciso 2. Ao delegado de polícia cabe realizar diligências requisitadas pelo Ministério Público. Da mesmíssima forma, do mesmo jeito que o Ministério Público requisita instauração de inquérito policial, ele também requisita diligências. Ele também requisita diligências. É muito comum, quando a gente conclui uma investigação, relata um inquérito policial, é muito comum o Ministério Público, ele pode tomar 3 posições básicas. Ele pode ter 3 condutas básicas. Quais são essas 3 opções? Primeira delas, propõe a ação, entendendo ali presente materialidade e autoria, ele propõe a ação. Segunda possibilidade, ele pede o arquivamento do inquérito policial. Ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial, por qualquer um dos motivos que nós já abordamos em sala. E terceira possibilidade, se ele entender que não está ali no procedimento devidamente esclarecido materialidade ou autoria, ele pode devolver este inquérito para a polícia e requisitar, nunca se esqueçam, Ministério Público, referindo-se à polícia, ele requisita, e requisitar a realização de mais diligências. Ele vira para o delegado e fala, olha, eu quero que ainda você realizou esta perícia aqui, vamos dar nome aos bois. Em um delito de homicídio, foi feita o exame de corpo de delito da vítima, né? Manda-se um inquérito, foi um homicídio cometido por meio de disparo de arma de fogo. Envia-se o delegado, entendendo que a investigação está esclarecida, encaminha os autos para o Ministério Público. O Ministério Público, entendendo que não está devidamente esclarecido, fala, não, peraí, foi feita perícia de fato na vítima, o auto de corpo de delito foi feito, porém, foi apreendida a arma de fogo, e a arma de fogo não foi periciada. Eu quero a perícia na arma de fogo, eu quero saber se aquela arma é eficiente, nós vamos fazer um exame de eficiência da arma de fogo, eu quero que seja o projétil que foi retirado do corpo da vítima, que seja feito um exame para saber as ranhuras do projétil, para ver se ele efetivamente partiu da arma de fogo apreendida, correto? Então, o Ministério Público ele pode querer ver
a eficiência da arma de fogo, ele pode querer ver se de fato aquele projétil saiu daquela arma de fogo, correto? Então, ele pode solicitar mais diligências. Solicitar? Não, não me deixem incorrer em erro. O Ministério Público pode requisitar mais diligências, ok? Inciso 3, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito, inciso 3. Opção 3, o Ministério Público, a gente é condicionado, o Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial à autoridade policial, senão para proceder a novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. O Ministério Público for devolver, como eu disse para vocês, 3 são as possibilidades: arquiva, denuncia ou devolve para novas diligências. Inciso 4, nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do Ministério Público para oferecimento de denúncia. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do Ministério Público para oferecimento da denúncia. O crime em que não cabe ação pública é crime de ação privada. Crime de ação privada, nós dissemos, o titular da ação é o ofendido, seu representante, ou em caso de sua morte ou sua ausência, algum dos indicados em lei, correto? E a peça inicial da ação, que não é ação pública, ou seja, a peça inicial da ação privada não é a denúncia, é a queixa, correto? Então, diante aí do colocado, estão corretos apenas as possibilidades 1, 2 e 3. Tranquilo, gente? Dúvidas? Falem agora ou calem-se para sempre? Não, não? Questão 3. Vamos lá. Assinale o item correto acerca do título Inquérito Policial constante no Decreto-Lei 3689 de 41. Então, vejam vocês que ainda tratando de inquérito policial. O inquérito, nos crimes em que a ação pública independer de representação, não poderá ser sem ela iniciado. Óbvio que não, né, gente? O inquérito que independe de representação, o inquérito nos crimes de ação pública que independem de representação, se a ação pública independe de representação, ela é incondicionada, ela é pública incondicionada. Se ela é pública incondicionada, nós não precisamos se se trata de crime de ação penal pública incondicionada, nós não precisamos de representação para que a polícia possa agir. Correto? B. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 15 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Gente, nós vimos que, pelo Código de Processo Penal, nós temos 2 prazos. Quais são esses prazos para encerramento do inquérito policial? 10 dias se o investigado estiver preso, e 30 dias se o investigado estiver solto. Correto? Por que eu falo em 10 dias e 30 dias? 10 dias e 30 dias, por que eu falo em Código de Processo Penal? Porque nós temos outros dispositivos de lei que regulamentam o prazo de maneira diferente. Por exemplo, vocês lembram que eu disse a vocês, eu falei para vocês
contei para vocês aquele caso lá de tráfico de drogas, que eu estou com ele, que a droga foi encontrada pelo pessoal, pelos cães da PM, na casa do rapaz. Eu estou com esse inquérito lá ainda. Vocês lembram que eu contei para vocês o caso, já tem bem alguns dias, mas eu ainda estou com ele. E eu vou relatar este inquérito esta semana. O rapaz foi preso no dia 18 de março. Eu tenho 30 dias ele estando preso. Por quê? Porque a lei de drogas, que não é o Código de Processo Penal, ela estabelece que para o crime de tráfico, a pena, o prazo é 30 dias réu preso e 90 dias réu solto. Correto? Para os crimes na Justiça Federal, o prazo é de 15 dias. Tem uma regulamentação própria, correto? Então, nós estamos falando aqui do Código de Processo Penal. E olha só para vocês verem o que vos aguarda quando vocês forem ingressar aí, serem muito felizes e não se esquecerem de mim quando vocês forem mexer com concurso público. Nós trabalhamos aqui, estamos falando do Código de Processo Penal, só que nós temos outras regulamentações que estabelecem prazos distintos, beleza? C, para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, ainda que contraria a moralidade ou a ordem pública. Lógico que não. Nós dissemos que existe a possibilidade de reprodução simulada? Existe. Vocês viram foi o caso do menino, não foi? Que teve agora, que nós tivemos foi utilizado um boneco de tamanho e peso semelhante. Nós tivemos uma reprodução aí agora, uma simulação lá do menino que foi morto, né? Está sendo acusado aí, está se levantando a possibilidade de ter sido morto pelo padrasto e pela mãe. Inclusive, saiu no jornal hoje que a babá falando... É o Henry? Saiu no jornal hoje, agora na Itatiaia, cedo, que a babá confirmou no segundo depoimento que mentiu no seu primeiro depoimento acerca das agressões que o menino sofria pelo padrasto. Ela mentiu a pedido da mãe, no primeiro depoimento. Ela mentiu a pedido da mãe. E agora afirmou que não, que de fato o menino era agredido pelo padrasto. Gente doido de todo tipo, né, gente? Gente doido de todo tipo. Ô, professor, mas esses dias aqui dentro da cidade aconteceu um caso. Como é que foi? Não, vamos por parte que se eu contar para o senhor não acredita. O menino estava com a marca nas costas de roxo, gigante, professor, do tamanho de uma mão. Uhum. O nariz, criança de 4 anos, professor, para você ver, que tristeza. O nariz dele estava sangrando, a cabeça estava com traumatismo, estava com crânio rachado. E pegaram a criança. E aí a mãe da criança, que é casada com, digamos assim, o sujeito da ação, para não dizer outra palavra, foi e falou do menino, falou que o menino tinha sofrido uma febre, que ele bateu a cabeça no chão. Muito triste. Sabe o que é o pior, Pedro? É que o Conselho Tutelar aceitou. Será, menina? Aceitou, professor. O pior de tudo foi isso. Foi minha amiga me contar. Eles são bem diligentes. Foi o que minha amiga me disse, contando o caso. Eu fiquei, assim, indignada com o caso. Porque eu falei assim, gente, como que... Não, se fosse qualquer outro lugar, não sei, seria o Conselho Tutelar ter acionado da polícia, alguma coisa do tipo de... a ponto de tirar essa criança dessa situação, né? Claro. Porque é lamentável, porque a criança está numa exposição tão grande, né? A criança, a situação de vulnerabilidade dela é própria da circunstância de ser criança.
Criança é um O que me ser deixou mais mais indignada é frágil, que é um ser inocente, é um ser mais fraco, né? A criança vai entrar em luta corporal com um adulto, seja ele homem ou mulher, vai apanhar. Então, é terrível. Proteção tem que existir, sim. o pior é que ele é advogado, você acredita? É? Isso, eu falei assim, gente, eu não acreditei na história, não. Eu falei assim, o pior de tudo é imaginar que uma pessoa que está cansada de saber que isso é crime, cansada de saber da situação toda que uma criança pode sofrer, e vai e faz um trem desse. É, é de deixar até perplexa a situação, professor. É lamentável. É lamentável. Eu acredito que eu já tenha dito para vocês, mas depois, em outro momento, se tivermos tempo, se eu não tiver dito, eu vou falar para vocês o maior caso de psicopata que eu já vi na minha vida foi quando eu trabalhava na promotoria aqui. Mas depois, uma outra possibilidade, vocês me cobrem que vocês vão ver que loucura envolvia criança. Que doidura. Vamos lá. Tá aqui. D. A polícia judiciária será exercida por autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Exato, gente. A polícia judiciária ela é exercida por autoridades policiais que são considerados os delegados de polícia. É importante vocês virem aqui que fala-se em circunscrição, e isso é muito importante, por quê? Porque os órgãos da administração pública, os órgãos do Poder Executivo, a polícia integra o Poder Executivo, ela tem circunscrição, correto? Circunscrição. Ela não tem jurisdição. Jurisdição é delimitação de competência. Jurisdição é um termo que se usa para determinação de competência de juiz de direito. Quem tem jurisdição é juiz de direito. Circunscrição tem autoridade administrativa, circunscrição tem autoridade policial. Sabemos que o inquérito policial tem por fim apurar a materialidade e a autoria de infrações penais. É interessante, inclusive, que as circunscrições, elas não coincidem com as jurisdições. Olha só para vocês verem. Aqui na Polícia Federal, a nossa circunscrição, ela pega 98 municípios. 98 municípios. Olha só para vocês verem que doidura. Dentro desses 98 municípios, nós temos a subseção judiciária aqui de Montes Claros, que pega um número enorme aí de municípios. Nós temos a subseção judiciária de Janaúba, que também pega um número enorme de municípios. E nós temos varas especializadas em Belo Horizonte, para crime financeiro, para crime de pedofilia, que pega todo o estado. Então, vejam que as jurisdições não coincidem com as circunscrições. Jurisdição tem o juiz, circunscrição, no âmbito penal, circunscrição tem a autoridade policial. Beleza? No relatório não poderá a autoridade policial indicar testemunha que não tivesse sido localizada, uma vez que assim agido poderia interferir na imparcialidade que se espera do juiz. É óbvio que não, é artigo de lei. Se a autoridade não puder ouvir a pessoa, ele tem que indicar quem não conseguiu ser localizado, né? Vocês imaginem, num inquérito de réu solto, por exemplo, réu preso, são 10 dias. Apesar das inovações tecnológicas que nós temos, mas você imagina se uma pessoa é presa com droga aqui, droga que ela foi buscar lá na fronteira com o Paraguai, ela recebeu a droga lá de uma pessoa que ela indica simplesmente que chama Zezinho do Boteco. Quem não? Eu peguei com Zezinho do Boteco. Vocês imaginam? Não. Vocês imaginam? Nós temos, apesar de que drogas são 30 dias,
mas dentro desses 30 dias tem que se fazer todas as diligências, inclusive ir lá para a divisa com o Paraguai e achar Zezinho do Boteco. Vão ter que identificar para ver se acha Zezinho do Boteco que foi citado. Dentro desses 30 dias, pode ser que não consiga se fazer esse levantamento. Não se conseguindo fazer esse levantamento, você vai simplesmente indicar no relatório o Zezinho do Boteco, e aí, se o Ministério Público entender necessário, ele pode requisitar lá a diligência para ser identificado e ouvido Zezinho do Boteco no âmbito do processo. Correto? Então, não tem nada de errado nisso. Alternativa correta, D. Polícia Judiciária será exercida pela autoridade policial nas suas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais. Correto? Vamos lá. Questão 4, que também da mesma forma. João foi preso em flagrante pelo cometimento de crime previsto no 157, parágrafo 2º, 1 e 2, roubo qualificado, e no mesmo dia foi decretada a prisão preventiva com a legítima finalidade de garantir a ordem pública. Com base nesses dados, sob pena de caracterizado crime de constrangimento ilegal, impõe-se que o inquérito seja concluído no prazo máximo de... Acabamos de falar aí, não é isso, gente? Preso 10 dias, solto 30 dias, é o prazo de conclusão do inquérito policial, nos termos do Código de Processo Penal. Como já dissemos, temos outras regulamentações que podem estabelecer outros prazos. Correto? Gente, se tiver qualquer ponderação, qualquer questionamento, vocês podem me interromper, viu? Fiquem à vontade. Questão 5. Sobre a renúncia ao direito de queixa, considere. Lembra que nós falamos que renúncia ao direito de queixa é uma coisa, desistência da ação é outra. Na desistência da ação, a ação já foi proposta. Na renúncia ao direito de queixa, a ação sequer foi proposta. Correto? Queixa, peça inicial da ação penal privada. 1. É cabível a renúncia na ação penal privada subsidiária, mas ela não impede que o Ministério Público ofereça a denúncia. A pessoa pode renunciar ao direito de propor ação penal privada subsidiária. Vocês viram que a ação penal privada subsidiária, ela é uma demanda que originalmente era de ação penal pública, e vocês lembram que nós dissemos que o prazo da ação penal privada, ele tem um prazo estabelecido em lei, não é? Um prazo de 6 meses, não é isso? E o Ministério Público, ele está pautado pelo prazo de prescrição do delito, por mais que haja a previsão de um prazo para oferecimento da denúncia, aquele prazo é simplesmente para que se abra a possibilidade da propositura da ação penal privada subsidiária da pública. O Ministério Público, ele está regulado pelo prazo prescricional. Então, se a pessoa deixar escoar o prazo para a apresentação da ação penal privada subsidiária da pública, ou mesmo se ele renuncia ao direito de queixa, o Ministério Público, ele não está vinculado, ele não é impedido de oferecimento da denúncia, porque o delito é de ação penal pública. Ele simplesmente, por um período de tempo, passou a ser possível a ação penal privada subsidiária, porque o Ministério Público ficou inerte. Perdão, é isso mesmo, porque o Ministério Público ficou inerte, correto? A renúncia poderá ser feita após o oferecimento da queixa-crime, porém antes do seu recebimento. A renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido, por seu representante legal ou por procurador com poderes especiais. Ofendido, vítima, seu representante ou procurador, ok?
A renúncia ao direito de queixa a um dos autores do crime se estende aos demais, salvo-se de identidade desconhecida. Nós vimos que um dos princípios da ação penal pública, da ação penal privada, que também existe na ação penal pública, é a indivisibilidade. Você pode escolher entre propor ou não propor uma ação penal privada. Você não pode escolher entre propor contra um ou dois dos coautores identificados. Você pode escolher entre propor ou não propor, mas se propuser, tem que necessariamente ser contra ambos os autores identificados, em razão de respeito ao princípio da indivisibilidade da ação penal. Correto? Nesse caso aí, encontra-se, são verdadeiras apenas as iniciativas, as alternativas 1, né? Não impede que o MP apresente a denúncia. 3, a renúncia expressa pode ser pela vítima, seu representante ou procurador. E 4, a renúncia do direito de queixa de um dos autores, a renúncia ao direito de queixa de um dos autores se estende aos demais, óbvio, em razão do princípio da indivisibilidade, salvo-se identidade desconhecida. Se eu sei que foi cometido um assalto, vamos falar da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública. Se eu sei que foi cometido um assalto no meu estabelecimento comercial, foi aquele velho esquema conhecido, chegam 2 assaltantes de moto, um permanece na moto de capacete, o outro, ele é assaltante, mas não é tão profissional assim, chegou sem capacete, ou então tirou o capacete na hora de assaltar. Conseguiu se identificar apenas quem estava na garupa da moto, não o piloto. A ação pode ser proposta, a ação penal privada subsidiária da pública pode ser proposta apenas contra aquele que foi identificado. Tranquilo? Nós não vamos ter, neste caso, uma quebra ao princípio da indivisibilidade da ação. Resposta correta, então, 1, 3 e 4. A renúncia ao oferecimento da queixa-crime, ela somente pode ser feita, né, antes desse seu oferecimento. Você não renuncia a um direito que você já exerceu. Não tem como você renunciar a um direito que você já exerceu. Se você já exerceu o direito de apresentar a queixa-crime, não tem como você renunciar a esse direito. Correto? 6. Oferecida a queixa-crime em ação privada subsidiária da pública, com materialidade e autoria comprovadas, foram os autos com vista ao promotor de justiça, tendo este, do exame dos autos, verificado tratar-se, na verdade, de crime de ação pública. Que providência deve o promotor adotar? Vamos lá. Trata-se de crime de ação. Foi proposta uma queixa-crime? Foi. Então, foi apresentada uma ação penal privada. Porém, vejam vocês, não é uma privada subsidiária Não é uma ação penal privada subsidiária da pública. Não é uma ação penal privada subsidiária da pública. É isso? É. Isso. Trata-se de uma ação penal privada, privada, né, num primeiro momento, ação penal privada por natureza. Quando o Ministério Público foi examinar os autos, ele viu que não, que, na verdade, não se tratava de uma privada subsidiária da pública. Tratava-se, na verdade, tratava-se de crime de ação pública. Tratava-se de crime... Vamos de novo, gente, vamos de novo. Oferecida queixa-crime em ação privada não subsidiária da pública, ou seja, num primeiro momento, aquele que ofereceu a queixa-crime entendeu tratar-se de crime de ação penal privada. Por isso, ele ofereceu o queixa-crime. Não se tratava de uma ação, ele não estava oferecendo a queixa-crime em substituição à denúncia. Ele entendeu tratar-se de um crime de ação penal privada. Correto? Chegou os autos para o promotor,
promotor entendeu, não, peraí, o querelante ele está equivocado. Aqui não se trata de crime de ação penal privada, aqui se trata de crime de ação penal pública, correto? Qual providência deve adotar o promotor nessa circunstância? Aditar a queixa, não existe aditamento de queixa. Oferecer denúncia, crime de ação penal pública, a peça inicial é denúncia. Pedir prosseguimento no feito, se não se trata de crime de ação penal, se se trata de crime de ação penal pública e se não for caso de subsidiária da pública, não tem como pedir prosseguimento do feito, porque houve um erro no início da ação penal. Requerer diligências, ele não pode requerer diligências. Requerimento de diligência você só requer quando você devolve os autos para o Ministério, para a polícia, correto? Arquivar o procedimento, o arquivamento vai ser só quando você não tem provas de materialidade ou de autoria. Resposta aqui no caso, ele deve oferecer a denúncia. Trata-se de crime de ação penal pública, por equívoco ou por má-fé da vítima, ela propôs uma ação penal privada, não subsidiária da pública, chegou os autos ao Ministério Público, o que o Ministério Público faz? Entendendo que se trata de ação penal pública, como é que se inicia uma ação penal pública em que haja materialidade e autoria comprovadas? A ação penal pública se inicia com uma denúncia. Petição inicial da ação penal pública é a denúncia oferecida pelo MP. Correto? Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, marque a alternativa correta no que se refere à ação penal. A representação é retratável, ainda que já oferecida a denúncia, representação é peça necessária para a ação penal pública condicionada. Nós vimos que a retratabilidade ocorre em momento, a possibilidade de retratação ocorre em momento anterior, não é isso? Em momento anterior ao oferecimento da denúncia. Se ela já tiver sido oferecida, não existe essa possibilidade. B, ao ofendido, a quem tem a qualidade para representar ou o Ministério Público, caberá intentar a ação privada. Nós vimos que o Ministério Público ele é titular da ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada. A ação penal privada ela é de titularidade do ofendido ou do seu representante, não é isso? Nós vimos que existe a ação penal privada subsidiária da pública. Não existe a possibilidade de ação penal pública subsidiária da privada. Não existe a possibilidade do Ministério Público propor uma ação penal privada ou apresentar uma denúncia no caso em que seja originalmente de ação penal privada. C, é facultado ao Ministério Público a desistência da ação, nós vimos que não, né, que não existe a possibilidade de desistência da ação penal, nós temos essa possibilidade quando se tratar de ação penal privada. Nela nós temos a possibilidade da desistência da ação. D, tratando-se de ação penal privada personalíssima, a morte da vítima extingue a punibilidade. A personalíssima nós vimos que é aquela em que não pode ser proposta por outra pessoa que não a própria vítima, e não tenha a transferência de titularidade com a morte ou ausência dela. O perdão concedido ao querelado gera efeito independentemente de sua concordância. Nós dissemos que não, nós dissemos que o perdão, se a desistência da ação independe da concordância, porque eu estou desistindo da ação, estou desistindo de exercer um direito meu, o perdão não. Por que o perdão não? Eu só perdoo, né, trazendo de forma bem prática, eu só perdoo um erro. Você cometeu um delito contra mim, eu estou te perdoando. Precisa da concordância do querelado, ou seja, do acusado, por quê?
Porque uma vez proposta a ação, eu vou querer fazer prova, eu vou querer demonstrar que não foi eu o autor. Eu vou querer demonstrar que o delito não ocorreu. E eu não quero que você saia da demanda como sendo uma pessoa boazinha, uma pessoa elevada, né, uma pessoa de alma pura, que me perdoou. Não, você não me perdoou. Você não me perdoou por quê? Você não me perdoou porque o crime não ocorreu. Eu não preciso do seu perdão porque o crime não ocorreu. Eu não preciso do seu perdão porque eu não sou autor do delito. Então precisa da minha concordância. Resposta correta. Tratando-se de crime de ação privada personalíssima, a morte extingue a punibilidade. Correto? Vamos lá. 8. Quanto à titularidade da ação penal, assinale a alternativa incorreta. Incorreta. O titular da ação penal pública condicionada é a vítima e seus sucessores. Ação penal pública condicionada, nós vimos que a ação penal pública, quem é titular? Ação penal pública, liga o nome. Ação pública, Ministério Público. Ação penal pública, Ministério Público. Correto? B. O titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público. Tranquilo, né, gente? Como acabamos de dizer, a ação pública, seja ela condicionada ou incondicionada, é o MP. A condição é a representação. O Ministério Público, se tratar de uma ação penal pública condicionada, ele precisa desta representação para poder agir, não é isso? Mas a ação continua sendo de titularidade dele. A representação é uma condição para a propositura da ação, mas a ação continua sendo de titularidade do MP. C. O titular da ação privada exclusiva é a vítima e seus sucessores. Da ação penal privada exclusiva é a vítima ou seus sucessores. D. O titular da ação privada personalíssima é somente a vítima. Isso. Não. Titular da ação penal pública condicionada é a vítima ou seus sucessores. Isso. Não, aqui é que nós estamos falando de incorreta. Ali é a opção A. Titular da ação penal pública incondicionada é o Ministério Público, ok? Titular da ação penal privada exclusiva é a vítima ou seus sucessores. Por que se fala em ação penal privada exclusiva com exclusão da ação penal pública, ação penal privada subsidiária da pública? D. Titular da ação penal privada personalíssima. E aqui também nós temos, na hipótese C, nós temos que a vítima, seu representante ou seus sucessores, né? Os sucessores é só em caso de ausência da vítima. A linha opção E, o titular da ação penal privada subsidiária é a vítima ou seus sucessores. É isso mesmo. Ação penal privada exclusiva é a vítima ou seus sucessores, ação penal privada subsidiária, também vítima ou seus sucessores. Isso mesmo. O que nós dissemos? A ação penal pública condicionada, ação penal pública, seja ela condicionada ou incondicionada, esse negócio quando é incorreta confunde a gente um tiquinho, né? A ação penal pública condicionada ou incondicionada sempre o titular é o Ministério Público. O titular é o Ministério Público. A vítima e sucessores são titulares da ação penal privada. Correto? Vamos lá. Aqui, Questão 9. A respeito da representação na ação penal pública condicionada, é correto que se afirma em A. A autoridade policial não poderá representar pela decretação da prisão preventiva. Decretação de prisão preventiva não tem nada
a ver com a representação. Nós vimos que a representação é uma condição de procedibilidade para ação penal pública condicionada. Não se trata de representação por prisão. Essa representação que se refere aqui é a representação para a propositura da ação. Não se trata de representação por prisão preventiva, nem de representação por quebra de sigilo bancário, ou representação por quebra de sigilo fiscal, correto? Nós estamos falando de representação, condição de procedibilidade. B. Pedido a instauração de inquérito por parte da vítima não poderá mais ser oferecida a representação. Pedido a instauração de inquérito por parte da vítima não poderá mais ser oferecida a representação. Não, essa representação ela pode ser feita ao Ministério Público, não é isso? C. Após o Ministério Público oferecer a denúncia, a vítima não poderá desautorizar o Ministério Público a proceder à ação penal após o oferecimento da denúncia. Nós vimos que a desistência, né, dessa representação, ela pode se dar até o oferecimento da denúncia, de fato. A denúncia não poderá ser aditada, nós falamos que sim, a denúncia, se no decorrer da ação penal, se for descobertos novos elementos, novos delitos ou novos autores, nós podemos sim ter aditamento da denúncia. A vítima não poderá ser representada pelo ascendente, descendente, cônjuge ou irmão após o oferecimento da denúncia. A vítima não poderá ser representada pelo ascendente, descendente, cônjuge ou irmão após o oferecimento da denúncia. Essa representação, essa participação nos autos, ela pode se dar no caso de morte ou ausência judicial. Resposta correta aqui, então. Após o MP oferecer a denúncia, a vítima não poderá desautorizar o Ministério Público a proceder à ação penal. Nós vimos que a renúncia, né, a desistência, não a desistência da ação, mas essa desautorização, ela pode se dar apenas até o oferecimento da denúncia. Oferecimento, não recebimento, a gente não pode confundir. Recebimento é ato do juiz, oferecimento da denúncia é ato do Ministério Público. O que importa aqui é o oferecimento. Questão 10. Impede a procedência de ação civil indenizatória a decisão penal que foi o último tema que nós vimos. O arquivamento de inquérito policial, nós dissemos que as provas no processo penal são provas mais robustas do que no processo civil, exige provas mais robustas, então o mero arquivamento, que pode se dar por N razões, dentre elas o fato de não haver prova suficiente, ou mesmo o fato de que a conduta não configura crime. Em qualquer dessas circunstâncias, não há impedimento de propositura de ação civil. Se julgar extinta a punibilidade do agente, não necessariamente a extinção de punibilidade pode se dar por uma série de razões. Nós vimos que a extinção de punibilidade ela pode se dar pela morte do agente, por exemplo, não é em razão da morte que nós teremos a extinção do direito à reparação civil por parte da vítima. Reconhecer a inexistência material do fato. Se nós temos o reconhecimento da inexistência do fato, a absolvição ela se deu em razão de que na sentença penal condenatória, foi estabelecido que o fato não existiu, verdade material, processo penal, se reconhecer que o fato não existiu, neste caso, a vinculação da ação civil, não é?
D, se absolver o réu em razão do fato imputado não constituir crime, como nós dissemos, tem algumas infrações, não necessariamente precisa ser crime para me gerar prejuízo. Lembra que eu dei o exemplo para vocês do delito de dano culposo, né? O delito de dano culposo não, perdão, gente. O dano culposo, que não configura crime, porém dá direito à indenização. E é absolver o réu em razão de não existir prova suficiente para sua condenação. Nós dissemos que não haver prova suficiente não vincula o cível, porque no cível a responsabilização civil ela é pautada pela verdade formal, enquanto para a responsabilização penal nós precisamos da verdade real, não é? Nós precisamos de prova incontestáveis. Então, aqui no caso, resposta correta, opção C, se reconhecer a inexistência material do fato. Correto? Tranquilinha demais a nossa prova, não foi? Não teve dificuldade nenhuma, não. Gente, eu queria aproveitar a nossa... algum questionamento, alguma ponderação aí? Não. Não? Eu queria aproveitar a oportunidade para explicar aqui para vocês, como eu disse, o propósito é que nos nossos próximos trabalhos, a pesquisa pela jurisprudência seja feita por vocês mesmos. E até mesmo para vocês saberem como fazer essa pesquisa, correto? Que a pesquisa seja feita por vocês mesmos. Vocês eu vou projetar aqui para vocês o site da maneira, mostrar para vocês como é que eu faço essa busca, ok? Me acompanham aí, gente, por favor? Estão me ouvindo? Vamos lá. Ok? Vamos lá. Olha só, gente. Quando você vai pesquisar STJ, é o que nos interessa, primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no site da Jurisprudência Unificada. Porque, na verdade, o sistema de busca de julgado no STJ, por palavra, ele não é muito bom. Ele não é muito bom. Então, primeiro, quer ver? Deixa eu projetar aqui uma janela. Vocês estão visualizando aí o... Professor, não seria esse que eu mandei no link, não? Deixa eu ver. Ah, é outro. É outro? Vocês estão visualizando aqui jurisprudência unificada aí na tela de vocês? Isso. Isso. Então, vamos aqui, ó, só para a gente ter uma ideia. Você clicou aqui no STJ, tá vendo que você pode colocar aqui em todos, ó. Se você colocar em todos, colocar um termo qualquer, por busca de palavra, vai STJ, STF, todos os TRFs, só não vai aqui os tribunais de justiça dos estados. Mas como o que nos interessa é o STJ, vamos trabalhar só com eles. Vocês selecionam aqui STJ, beleza? Se vocês selecionam aqui, vamos supor, arquivamento, inquérito policial. Pesquisou, apareceu aqui, tá vendo? Um monte de julgado. Qual é o problema aqui? O problema aqui
do Jurisprudência Unificada é que nós não temos, ou pelo menos eu ainda não localizei, o julgado na íntegra. Nós não temos o julgado na íntegra. Nós só temos a ementa. Nós não temos o inteiro teor da decisão. Então, deixa eu passar para vocês a respeito de, vamos lá, arquivamento de inquérito policial. Vocês vão, num primeiro momento, vir aqui no site da Jurisprudência Unificada, correto? Vão olhar as ementas. Primeiro momento, você vai ler a ementa. Se o julgado te interessar, suponhamos que esse segundo julgado aqui te interesse, você vem aqui, ó, o acórdão é número tal, a natureza é um recurso especial, a natureza, vamos lá, é um recurso especial, data de julgamento, data de publicação, aí você vem aqui na ementa. Você leu a ementa, se o julgado te interessar, você vem aqui, copia o número do processo, beleza? Copiou o número do processo, aí você abre uma segunda aba aí agora referente ao STJ. Vamos lá no site do STJ. No site do STJ você entra aqui em jurisprudência. Jurisprudência do STJ. Pesquisa avançada, é isso? É, isso. E aqui, no número do processo, você insere aquele que você já localizou lá. A busca por palavras aqui, é interessante para vocês verem, a busca por palavras aqui, ela não é tão boa. Por isso que primeiro eu vou lá no site do TRF, que a visualização é muito melhor, no site da Jurisprudência Unificada, que a visualização é muito melhor. Você vai só nas ementas, não tem dúvida, correto? Se te agradou a ementa lá, que a visualização, como eu estou falando para vocês, é muito melhor, copia, cola o número aqui no site do STJ. Vocês estão vendo que é aquele mesmo recurso especial lá a respeito de arquivamento de inquérito. Cadê? Alegação de inconstitucionalidade, está em algum momento aqui. Vamos voltar aqui, é fácil. Olha lá, alegação de inconstitucionalidade de lei, impossibilidade, recurso especial, mesmíssima forma. Recurso especial, alegação de impossibilidade. Você vem aqui em referência legislativa. Aqui tá, aqui, gente, que eu fico mexendo com o outro também. Aqui. Primeira aba aqui, primeiro ícone aqui em cima, exibir inteiro teor do julgado. A partir deste momento aqui, abre-se uma aba específica, e aí nós temos o inteiro teor do julgado aqui, correto? Vocês vão visualizar e aí depois, né, no primeiro momento você tem só a ementa. Aí vocês vão vir aqui, vão fazer a leitura do julgado, para ver se o julgado atende aos propósitos que vocês queriam, correto? Então, a busca ela é bem tranquilinha. Primeiro, vocês vão no Jurisprudência Unificada, como eu disse para vocês, eu não gosto de vir aqui direto no STJ, porque a visualização aqui não é boa. Primeiro, eu vou no Jurisprudência Unificada, a partir da palavra proposta, nós vamos trabalhar com temas. A partir do tema proposto, a partir do tema proposto, nós tivemos, vocês vão lá e fazem a busca no site do Jurisprudência Unificada, obtém o número do processo, traz o número do processo aqui para o site do STJ e abre-se aí essa decisão. Facinho, facinho, não é? Os próximos trabalhos nossos, nós vamos fazer
dessa maneira, correto? Eu vou pedir... Então, não estava totalmente errada, não. Estava não? Ah, não. Não, o segundo negócio que você fez, você mandou, foi esse. Você foi no site do STJ, exatamente isso mesmo. É porque a busca, como eu estou falando, a busca por palavra lá abre-se uma aba imensa. Mas, enfim, se vocês quiserem ir direto para lá, é tranquilo. Vamos lá. Ah, sim, outra coisa. Eu vi que na apresentação do trabalho, nós ainda temos aí alguns minutinhos, acaba 9h10, não é isso? 9h10. Na apresentação dos trabalhos, nós tivemos algumas incorreções, quanto à resposta às questões propostas. Então, vou falar aqui para vocês rapidão, até mesmo porque dispomos de pouco tempo. Vamos lá. Não, aqui não. Aqui, questões de trabalho. Visualizam aí o documento do Word? Não, Pedro, a gente está visualizando uma tela preta com o negócio da gravação. Olha sua cara. Soy yo. La garantia soy yo. Peraí. Aqui. Agora sim, né? Agora visualizam? Questões do trabalho. Sim. Exatamente, exatamente. Olha lá. Essas aqui são as questões que eu propus para vocês, da análise do trabalho. Você podia aumentar um pouquinho, professor? Aumentar? Deixa eu localizar aqui. Porque eu sou míope aqui, tô sem óculos. Tá, deixa eu... Cada Word tem uma versão... Layout, modo de leitura. Aqui. Aqui. Isso. Tranquilo? Sim. Ótimo. Vamos lá. Qual a natureza da ação ou recurso? A natureza da ação, o que eu quero saber quando eu falo de natureza da ação ou recurso? Vocês viram que alguns dos trabalhos apresentados são habeas corpus e outros são recurso de habeas corpus ou mesmo recurso especial, como esse último aí que a gente abordou, acabou de olhar. Isso, quando eu pergunto a natureza da ação ou recurso, eu quero saber exatamente de que se trata aquele recurso. É um recurso especial, é um recurso ordinário, é um habeas corpus, é um recurso em habeas corpus, é um recurso inominado, é um mandado de segurança. Natureza da ação ou do recurso, eu me refiro ao recurso de que se trata. Eu coloco a ação ou recurso, por quê? Porque se tratar de um habeas corpus proposto contra uma ação de um TRF, contra a decisão de um TRF ou de um TJ, neste caso, o habeas corpus não é recurso, o habeas corpus é uma ação. Correto? Número do processo é tranquilo, né? Aquele número que eu acabei de destacar. Nos julgados do STJ, a instância inferior ou é um TRF, um dos nossos 5 TRFs, ou é um tribunal de justiça, um TJ de algum dos estados. A instância superior sempre é o STJ, eu estou trabalhando com vocês com decisões do STJ. Como eu disse, o STF, poderíamos trabalhar com o STF? Poderíamos. Mas o STF, ele analisa constitucionalidade, ele não entra no mérito que nos interessa. O caso concreto é exatamente, quando eu pergunto do caso concreto, eu estou falando exatamente do caso abordado, né? Isso aí vocês se referiram bem. É o delito em si, qual o delito, e mais do que isso, como ocorreu esse delito, não é isso? Foi um homicídio, de que forma se deu esse homicídio, é isso que é o caso concreto. A pessoa foi condenada em função do delito, foi absolvida, qual foi a condenação, correto?
O entendimento da instância inferior acerca dos fatos. A instância inferior é a instância da qual se recorre. Você está recorrendo do TRF, você está recorrendo do TJ. Por vezes, a depender, se o STJ estiver funcionando como terceira instância de uma análise que já foi questionada desde a primeira instância, nós temos no julgado 3 entendimentos. Nós temos o entendimento do juiz de direito ou juiz federal, nós temos o entendimento do TJ ou do TRF, e temos, essas são as 2 instâncias inferiores, correto? O que se pediu por meio... Isso, com o entendimento da instância inferior, correto? O que se pediu por meio da ação ou recurso? Toda vez que você propõe, você propõe uma ação ou interpõe um recurso, você pede algo, o que você está pedindo? Está sendo pedido absolvição, está sendo pedido redução de pena, o que está sendo pedido? Correto? Toda vez que você propõe uma ação ou recorre, pede-se algo. Qual o entendimento da instância que proferiu a decisão analisada acerca dos fatos? A instância que proferiu a decisão, qual decisão? A decisão que está sendo objeto de análise. A instância que profere essa decisão é o STJ. Qual o entendimento do STJ a respeito dos fatos, do recurso proposto? Quais o entendimento nós vamos ver no dispositivo, nós vamos estudar a sentença, na parte final da sentença, de que forma o STJ decidiu? Ele concordou ou discordou da ação, ou do pedido da ação, ou do pedido do recurso? É isso que é o entendimento. Quais são os fundamentos utilizados pela decisão, pela instância? Quais são os fundamentos que o STJ se valeu? Ele se valeu de quais fundamentos? De que forma que ele fundamentou o posicionamento que ele tomou, correto? E, por fim, aqui, não tem dúvida, né? Qual a sua opinião, qual a opinião da equipe acerca do julgado? A equipe concorda ou discorda com o entendimento do STJ e por quê? Beleza? Vocês vejam que as questões, as questões são propostas de forma intuitiva, de forma realmente a vocês, a facilitar para vocês o entendimento acerca dos fatos. Beleza? Interrompeu aqui a apresentação. Isso, interrompeu. Gente, fazer uma chamada rapidão aqui. Está todo mundo aqui do lado, eu vou fazer a chamada com base na lista das pessoas aqui. Eu posso até interromper aqui a nossa gravação. Algum questionamento aí, gente? Alguma dúvida, não? Não? Ok.